Se você tá vendo esse vídeo depois de uma prova, talvez você esteja em silêncio agora. Talvez você não queira falar com ninguém. Talvez você nem tenha contado para ninguém como foi. Eu sei como é esse momento. Não é raiva, é aquele vazio, aquela dúvida que surge dentro de você. Você começa a pensar coisas como: acho que isso aqui não é pra mim, talvez eu tenha perdido o meu tempo, ou talvez eu não seja bom o suficiente. Esse vídeo não é pra te dizer que vai dar tudo certo. Não é pra te enganar, é pra te ajudar a pensar com clareza agora, quando a cabeça ela tá totalmente confusa. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o que ninguém fala sobre esse assunto. Nesse momento, principalmente, eu vou te direcionar realmente ali o que você deve fazer agora. Então, eu peço que fique até o final, porque pode doer, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E você vai começar e ter coragem de tomar uma decisão real hoje pra você. Então, assim, depois da prova, a sua mente, ela não quer analisar. Ela quer, na verdade, apenas se proteger. Ela quer que acabe logo essa parte que passa de uma prova, que vem a dor. E a forma mais rápida de acabar essa dor é desistindo do teu sonho. Então, a tua mente começa a mentir pra você. Ela diz que não é pra você, que todo mundo passa, menos você. Se você estudou e não deu agora, então é porque nunca vai dar. Então, eu peço uma coisa, que você preste atenção. Isso não é análise da sua mente. Isso é apenas uma defesa emocional. A verdade é que a mente, ela prefere te convencer a desistir do que te deixar convivendo com a incerteza. Só que tomar uma decisão nesse estado quase sempre leva ao arrependimento. E olha, se você está sentindo isso agora, deixa um comentário aqui embaixo. Pode ser só assim, eu tô sentindo isso. Quero saber se você está comigo nesse momento. E vai ser muito importante esse vídeo pra você. É porque você não tá sozinho nessa. Essa experiência é de quase todo concurseiro depois de uma prova difícil. E sabe o que mais ninguém te conta? Você olha as aprovações nas redes sociais, todo mundo sendo aprovado, todo mundo parecendo que passou fácil, de primeiro e tranquilamente. Eu te falo uma coisa, mentira. Quase 100% dos candidatos, eles reprovam nas primeiras tentativas. Isso não é exceção. Essa é a regra de fato. A diferença é que ninguém posta. Reprovei pela terceira vez, reprovei pela quinta vez, levei 4 anos. Eu já tive caso de colega que levou mais de 10 anos para ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Ninguém posta que chorei quando saí da prova, só posta a vitória final. Só posta quando de fato é aprovado. E às vezes você com menos de 1 ano de estudo, muitas vezes menos de 6 meses, acha que deveria ter passado. Deixa eu te falar, a maioria das pessoas que passam, às vezes passam anos estudando. E anos também de reprovação. Então, nesse momento, quem mais sofre não é quem é ruim. Agora, deixa eu te falar uma coisa, que vai mudar totalmente como você vê essa dor. Tem uma coisa que quase ninguém fala. Quem não estudou direito, sai da prova e dorme tranquilamente. Segue a vida, não sente nada. Quem estudou de verdade, com certeza sofre. Que vinha bem, que acreditava, que se dedicou bastante, que abriu mão de várias coisas. Então, se você está se sentindo mal nesse momento, está se sentindo frustrado, chateado, isso não é um sinal de incapacidade. Isso é um sinal de envolvimento. É sinal que isso realmente, de fato, importa pra você. Quem não nasceu pra concurso, nem chega nesse nível de dor. Você acabou de sair de uma rotina exausta, porque pós-edital é isso. Você acorda estudando, você dorme estudando, sonha com questão, pula refeição, não vai pra evento familiar, você abdica de tudo. Abdica às vezes de ganhar mais dinheiro no trabalho, e aí chega de fato o dia da sua prova. E quando você vai fazer a prova, finaliza ela e corrige, então parece que não foi suficiente. E agora começa a bater tudo de uma vez. Você dizendo que não é capaz, que você perdeu tempo, que todo mundo passa, menos você, que você não aguenta mais estudar, que isso não é pra você. Eu sei, você pode ficar puto. Fez tudo, se dedicou, abriu mão de coisas e não deu. Pode ficar com raiva, pode ficar puto de verdade. Esse sentimento, de fato, existe. Você não precisa esconder dele. Mas tem uma diferença de você sentir esse sentimento e ficar nele. Então, assim, deixa eu ser muito honesto agora com você. Ninguém tem a obrigação de passar em concurso. Concurso não funciona por merecimento. Não funciona por um fator de esforço isolado. Concurso funciona por acúmulo. A regra do concurso é não passar. Quando você entra achando que é obrigação passar agora, cada reprovação vai virar uma sentença para você. E aí você não analisa a prova. Você apenas se condena. Então você já sai condenado da prova. A pergunta errada a você fazer nesse momento é: por que eu não passei? Essa é a pergunta errada. João, qual é a pergunta certa? A pergunta certa é: o que essa prova me mostrou? Essa prova ela vai te mostrar muita coisa. Ela vai te mostrar o quê? Você tem que se perguntar: qual a lacuna do conteúdo que eu preciso melhorar? Mostrou, será que eu estou emocionalmente frágil? Mostrou que ainda eu preciso de uma base? Será que mostrou que eu pulei etapas? Isso não é fracasso. Isso é apenas um diagnóstico.
E no concurso, o diagnóstico desse momento, ele é ouro, porque agora você vai saber exatamente onde você precisa ajustar. Mas tem um erro que eu vejo toda hora. E esse erro pode ser que vá matar seu tempo e pode ser que esteja matando seu tempo. Qual é o erro, John? A pessoa começa estudando para a polícia, faz prova, aí reprova. Aí pensa, a polícia é muito difícil, vou para a área fiscal. Uma área mais difícil ainda. Vai lá, estuda 3, 4 meses para fiscal, faz prova, aí reprova. Aí fala, fiscal tá complicado, vou voltar para a polícia. Quando você volta, mais 3 meses, reprova de novo. Aí você vai e escolhe às vezes outra área, tribunal ou volta para fiscal. Isso acontece também ao contrário, de uma área para outra. Sabe o que realmente, se você fizer isso, está fazendo? Você está perdendo tempo. E muito tempo. Por quê, John? Porque você nunca vai consolidar uma base. Você vai sempre ficar superficial. Você sempre vai ficar na superfície. Sempre correndo atrás de edital, de oportunidade. Sempre no modo, ativando o modo desespero. Olha, o que você precisa entender? Escolhe uma área e realmente faz uma base. Pode ser na área policial, pode ser na área fiscal. Se você falhou, vamos supor, você vai analisar a sua prova. Se você falhou em português, raciocínio lógico, matemática, informática, direito administrativo, essas são matérias que sempre caem. E caem em todos os concursos públicos, seja da área fiscal, área policial. Você não precisa de edital novo para você formar essa base. Fica nessas matérias que você precisa fazer base, 6 meses, fica só nessas matérias. Faz a base de verdade. Estuda a teoria valendo, faz questão até você conhecer várias bancas, você saber como são as pegadinhas, faz as revisões, consolida toda essa grade ali de base. Mas eu vou perder um edital que vai sair. Claro, você vai perder mesmo. E sabe o que é que você vai ganhar? Você vai ganhar a capacidade de passar em qualquer edital depois. Porque quando você tem base sólida nessas matérias, você vai para qualquer área depois. Você pode adaptar para a área fiscal, vai demorar um pouco mais ir para a área fiscal, claro, mas você pode adaptar para as outras áreas. E você vai com base, você vai com fundação. E aí, você tá percebendo onde você tá errando. Então, já comenta para mim, se você já aconteceu isso com você, de mudar de área, ou se você já fez isso de pular galho em galho, e porque isso vai fazer toda a diferença. Você ter um foco em realmente uma área. Então, assim, para você entender, muita gente se machuca no pós-edital, por um motivo simples: pular etapa. Vai para uma prova sem ter base completa, estuda matéria que nunca viu direito, se engana achando que dá para passar assim. E quando a prova vem, quando a prova cobra, a frustração vem pesada. Porque não foi apenas azar, não foi azar. Foi apenas uma estratégia errada, às vezes um momento errado. Às vezes você voltar para uma pré-edital não é retrocesso, é apenas inteligência. Você fortalecer uma base agora é o que vai te permitir passar em outros concursos depois. Porque ver conteúdo não é saber conteúdo, você precisa dominar. Por isso que você precisa fazer essa base. E tem outro fator que muita gente esquece completamente. Você fez tudo. Você estudou a teoria, fez questões, revisou, seguiu todo o planejamento. Mas você esqueceu de uma coisa: trabalhar a cabeça. Eu vejo alunos que é negativo o tempo todo, sempre falando que vai dar errado, sempre com medo, sempre achando que não vai dar de conta. E adivinha o que acontece na prova? Dá errado. Não é apenas a parte de lei de atração, não é misticismo, é porque você treinou o seu cérebro para falhar, apenas isso. Você já chega na hora da prova derrotado, já travado. Qualquer questão mais difícil, vamos supor, você pega uma prova e começa ali por informática, ela vem mais difícil, aí você pensa logo na sua cabeça: tá vendo? Eu sabia que ia dar errado. Cara, você precisa acreditar em você. Eu não tô falando de afirmação, aquelas afirmações bobas. Tô falando de você trabalhar de fato isso. Antes de dormir, visualiza você fazendo a prova, como vai ser a tranquilidade, as questões que virá difícil e que você vai encarar. Visualiza o momento que você pega a questão, lembrando do conteúdo, marcando a questão certo. Visualiza você durante a prova, confiante. Seu cérebro, ele realmente não diferencia imaginação vivida e a realidade. Você precisa treinar isso. Outra coisa, às vezes você precisa se testar realmente a prova. Não é apenas fazendo um simulado, mas é simulando uma prova, passando o tempo de prova, porque às vezes você vai pegar uma prova cansativa. Então você pode simular a roupa até que você vai utilizar na prova, você pode ir para uma biblioteca fazer um simulado com cronômetro, sem pausa, treinar o momento como tivesse na prova. Tentar ali simular a pressão que a prova dá. Então, para de falar: eu não vou conseguir. Começa a falar quando você estiver fazendo suas atividades: eu tô conseguindo, eu só preciso de mais tempo. Parece até bobeira. Isso é bobeira, John. Não é. Seu cérebro ouve de fato o que você fala. Beleza, vamos ser prático. Você fez sua prova agora. Deu ruim, deu mais ou menos. O que fazer primeiro agora, John? O que eu preciso fazer? Primeiro, descansa hoje. No máximo, 2 dias, 3 dias. Não tenta estudar agora, no primeiro dia, no segundo dia, que você está mal. Mas não deixa isso jamais virar uma semana. Porque se virar uma semana, vira um mês. E de um mês, vira um ano. E aí você já vai perder o embalo. Segunda parte, analisa
a sua prova, sem emoção. Pega o gabarito, pega a prova, coloca lá, assim que sair o gabarito, já pega e faz o seguinte, separa por matéria e vê onde você errou mais. Por exemplo, português. Português errou quantas questões? De qual assunto? Foi interpretação de texto? Foi gramática? Foi a parte de redação oficial, por exemplo? Pega direito administrativo. Ah, eu fui bem nessa parte inicial, mas errei licitação, errei outro assunto ali que eu não tinha visto de fato. E você vai fazendo isso com todas as matérias. Então, segundo, você precisa o quê? Comparar as questões com o que você estudou. Nas matérias que você errou mais, você estudou isso? Fez questão disso? Ou pulou, nunca viu a teoria e apenas fez mais ou menos? Se você estudou e errou, é problema de fixação. Precisa de mais questões. Às vezes precisa de repetição. Porque quem estuda para concurso sabe, muitas vezes é repetição. Talvez se você nem estudou e errou, é problema apenas de estratégia. Você apenas por uma etapa. Talvez você precisaria ver ali a teoria e você não viu. Então você precisa identificar isso. Terceiro, identifica se realmente foi conteúdo ou se foi emocional. Isso vai ser totalmente crucial. Pega as questões que você errou depois da prova, claro, que você sabia o conteúdo e errou por pressão, nervosismo, achando ali que não ia dar tempo à prova. Se você fez apenas ali uma interpretação errada. Então, assim, ou realmente aquela questão você sabia. Se você acertava esse tipo de questão durante essa preparação ali, em casa, mas errou durante a prova, isso foi apenas emocional. Então você também precisa trabalhar isso. Mas se você nunca acertou esse tipo de questão antes, é conteúdo. Você precisa, de fato, realmente estudar. E depois de fazer essa análise da sua prova, você precisa decidir o que vai fazer agora. Você vai ter 3 caminhos ali que você vai poder seguir após fazer essa análise. Caminho 1 que você vai ter, voltar para o pré-edital. Se você errou muita matéria básica, como eu falei, português, RLM, matemática, informática, direito administrativo, você não está pronto apenas para um pós-edital ainda. Não tem problema. Você precisa voltar para a base. Não precisa voltar tudo do zero, mas é necessário você fazer base em alguns conteúdos daquela matéria. Por exemplo, vamos supor, direito administrativo, você acabou errando bastante conteúdo lá de licitação, e caiu naquela prova bastante licitação, você precisava, e você não viu. Então você precisa voltar para aquela matéria, para aquele conteúdo, fazer bastante questões, muitas questões, fazer a teoria, repetição. E assim você vai fazendo nas outras matérias. E assim você vai fazendo para consolidar todos os assuntos de todas as matérias. Ver não é saber. Você viu a matéria, às vezes durante o pós-edital. Isso não é saber. Você precisa dominar as matérias. Então, qual é o caminho 2? Esse é o primeiro caminho. O caminho 2 é você aproveitar outro edital que esteja próximo. Talvez tenha uma prova daqui 1 mês, daqui 40 dias, de um concurso parecido, por exemplo, vamos supor, de Polícia Civil. Pode acontecer. Então, assim, tem outra Polícia Civil que parece. Então, aproveita. Mas agora, dessa vez, depois de 1 mês, depois de 15 dias, vai com a cabeça tranquila. Porque o peso maior da prova que você estava se preparando já passou. Aquela prova que você acabou de fazer era a prova que você realmente estava mais ali envolvido emocionalmente. Ah, dessa vez, essa próxima prova que você vai fazer, com certeza você vai mais leve. E sabe o que é melhor? Você vai aplicar o que aprendeu com erros dessa prova. Então você já não vai errar mais o básico ali que você falhou durante essa prova que você fez agora. Caminho 3. Você focar no que falhou especificamente. Se você foi bem na maioria, mas afundou em 2, 3 específicas, você não precisa, às vezes, refazer tudo. Você precisa pegar essas matérias, que essas matérias realmente ali, às vezes, te detonaram, e precisa detonar elas agora, é a sua vez de detonar, elas de verdade nos próximos meses. E você vai forte nelas, onde realmente você tá fraco. E você fica o quê? Manutenindo ali, fazendo a manutenção de outros conteúdos. Por exemplo, as outras matérias você já tá bem, você vai através de questões. E essas matérias novas, você vai colocar teoria, você vai colocar bastante energia dela. E você sabe qual é a pior decisão que você pode tomar agora? Nenhuma. Se você ficar parado. Se você ficar só remoendo o que aconteceu, se você realmente, de fato, ficar sem direção, isso vai ser a pior decisão, é não tomar nenhuma decisão. Você precisa decidir, você precisa analisar, você precisa escolher um caminho e executar. Deixa eu te contar uma coisa que me ajudou muito em cursos difíceis, às vezes em alguns cursos operacionais que eu já fiz. Acontece algo parecido com o que você tá sentindo agora. Tem dias que dá tudo errado, tem dias que tá tudo errado. O corpo dói, a cabeça pesa, a moral vai lá pra baixo. Você tá, às vezes, em xeque. Quem não sabe ficar em xeque é o instrutor tá em marcação em você. E você tá falhando. E aí, você fica com aquela vontade de sair, de pedir pra sair. A verdade é que ninguém aguenta um curso inteiro ali de uma vez só. O cara aguenta, às vezes, só amanhã. Eu vou sobreviver só hoje de manhã. Depois você aguenta a tarde, depois você aguenta a noite, e no fim você aguenta mais um dia. E às vezes, o que salva o cara não é ele ser o melhor. É uma comida que às vezes aparece quando ele tava com fome, é a equipe de instrução que troca, é alguém que falha pior do que ele, e ele sai do holofote. Então são essas pequenas doses de esperança que permite a pessoa continuar. No estudo, é igual. Você não precisa decidir hoje se vai passar no próximo concurso. Você não precisa decidir agora. Você precisa decidir se vai continuar. Só precisa decidir se vai aguentar mais uma semana,
depois de um mês, se vai depois mais para aguentar uma prova. E cada pequena vitória que você vai tendo ao longo do caminho, uma revisão que você dedicou, as atividades que você cumpriu, as questões difíceis que você tá errando agora e você tá aceitando de fato que isso ali tá te fazendo crescer, e um dia que você não desistiu, essas são pequenas doses de esperanças que realmente vão te levar a tu ter uma melhor visualização ali do teu futuro de uma aprovação. Olha, eu tô aqui, eu não quero te vender ilusão. Não quero ser mais um cara falando que vai dar tudo certo, sem base nenhuma, só por falar que vai dar certo. Mas eu preciso dar uma esperança real, baseada em fatos. Eu vi já várias coisas acontecerem ali no mundo dos concursos. Eu já vi, por exemplo, aluno que saiu da Polícia Federal, reprovou e depois de 2 semanas passou na Polícia Civil. Eu vi aluno, por exemplo, que já aconteceu de reprovar na Polícia Federal e o cara passar na PRF dias depois ali, menos de mês ali. Então, assim, eu já vi aluno que reprovou Polícia Federal e passar em primeiro em concursos ali de policiais. Então, assim, a diferença entre quem passa e quem não passa, muitas vezes não vai ser só a capacidade. É questão de persistência, é questão de ajuste, é questão de você adotar uma melhor estratégia e, principalmente, é a questão de não desistir. E olha, eu não tô falando aqui com você uma pessoa que nunca reprovou. Eu reprovei. Reprovei 2 ou foi 3 vezes no INSS. Não foi só uma vez. E olha que eu tinha ficado perto ali de passar outra vez. Tinha ficado em 6º lugar, onde era 5 vagas. E da outra vez, que eu pensei que eu estudei bem mais, que eu dei tudo de mim. Da outra vez, eu foi mais longe. Eu reprovei de fato. E depois reprovei Polícia Civil, reprovei Polícia Penal. E passei na Polícia Militar, passei na Polícia Rodoviária Federal. E depois, John, depois eu parei. Larguei o meu início, que era estudar para a área fiscal, quando entrei na Polícia Rodoviária Federal. Virei outra pessoa, cresci, aprendi várias coisas, melhorei saúde, melhorei várias bases ali da minha vida. Mas aquele meu sonho de estudar para a área fiscal ficou lá para trás. Então agora, em 2025, dezembro, eu decidi voltar a estudar, 6 anos depois. Me arrependo de ter parado? Sim, claro que eu me arrependo. O melhor momento teria sido eu não parar. Mas sabe foi o melhor segundo momento? É agora. E isso vale para mim, mas também isso vale para você. Se você desistir hoje, e olha, você é livre totalmente para desistir. Mas se você desistir, eu garanto uma coisa para você. Daqui 2, 3 ou 5 anos, você vai se arrepender. Você vai olhar para trás e vai pensar, e se eu tivesse continuado? E aí vai ser mais difícil ainda você voltar. Nunca é tarde, mas quanto mais cedo ali você decide continuar, vai ser melhor para você. Agora eu vou ser prático. Se você continuar, o que é que você precisa mudar? É método? É base? É ritmo? É a escolha da prova? É o seu emocional? Você não precisa de todas as respostas hoje, mas você precisa começar a pensar nisso. E se você parar, você aguenta carregar isso daqui a 2, 3 anos, quando sair outro edital, quando você decidir voltar a estudar de novo? Porque o arrependimento, ele não vem agora. De fato, não é agora. Ele virá depois. Quando você vê alguém passando no concurso que você queria, quando você vê o tempo que passou, quando você se perguntar, e se eu não tivesse desistido? Eu já vi vários casos reais de pessoas que, se eu tivesse continuado, eu tinha passado com aquela pessoa que passou. Eu estudava com ele. Olha, e eu preciso te alertar uma coisa. Talvez tenha pessoas próximas de você que não vão conseguir te dar esse toque que eu tô te dando agora. Por quê, John? Porque elas não viram o tanto que você lutou. Elas não viram as madrugadas, os dias que você acordou mais cedo, tudo que você abriu mão, as renúncias, o seu esforço. Elas apenas vão ver um dia o resultado. E quando o resultado não vem, elas vão falar o que para você? Ah, tenta outra coisa, concurso é muito difícil mesmo, talvez não seja para você. Não é que essa pessoa não quer que ela queira seu mal, apenas ela não entende como funciona. Mas eu vejo o quanto o aluno luta aqui por trás. Eu consigo analisar isso. Eu vejo o que vocês não falam para a família, para o amigo, mas falam para mim e mostram o dia a dia. E é por isso que eu digo totalmente com propriedade. Você tá na luta. Reprovar não te tira da luta. Só te mostra o que você precisa ajustar durante esse percurso. No fim das contas, só vai existir 2 opções para você. Desistir ou não desistir. Se você desistir, a única certeza que eu tenho é que você vai se arrepender. Isso de fato vai acontecer. Você vai se arrepender. Você nunca vai saber se ia dar certo. Já se você não desistir, você pode reprovar mais uma vez? Pode. Mas cada reprovação vai te deixar mais perto. Cada ajuste te deixa mais forte. E quando você passar, que você vai passar se você continuar, toda essa dor que você está passando agora vai fazer sentido. Com certeza, ela vai ser grandiosa e você vai lembrar de toda a dor e vai se orgulhar dela. Então, assim, se você não vai desistir, escreve aqui embaixo, eu não vou desistir. Porque eu quero ver a garra que realmente você tem, de que você vai continuar nessa luta. Aqui eu não tô falando de motivação barata, eu tô falando realmente de um compromisso. E esse compromisso é comigo, mas esse compromisso maior é com você. E não só com você, mas com o seu sonho.
Bora, escreve aqui que eu não vou desistir. Você não precisa provar nada pra ninguém hoje. Só não tome a decisão definitiva no momento que existe aí uma dor temporária. Deixa passar, sacode a poeira, sente essa frustração agora, hoje, chora se precisar, fica puto, processa, mas amanhã ou depois de amanhã, volta. Não é só voltar já a estudar, mas volta pra fazer tua análise, analisar o que deu errado, ajustar a rota e continuar. Você precisa fazer isso. E você é a única pessoa que pode fazer isso. Porque o único jeito de garantir que você não vai passar é você desistindo. Então, você não pode desistir. Você jamais poderá desistir de você. Bora pra próxima e qualquer coisa é só chamar.